Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje na nossa quarta-feira, dia 3 de abril, vivenciando a nossa oitava da Páscoa. Hoje o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Eles foram incapazes de interpretar a palavra de Deus. Eles foram incapazes de reconhecer Jesus que caminhava com eles. Os homens, muitas vezes, na caminhada do mundo, na descrença do seu próprio ser, têm a dificuldade de reconhecer Deus que caminha com ele. Têm a dificuldade de se encontrar plenamente com Deus, deixar com que a palavra de Deus possa penetrar no mais profundo do ser do homem. Assim, ouvir Deus é necessário reconhecermos quando Ele nos fala. Assim, ouvir a voz de Deus é deixar com que essa palavra de Deus possa penetrar no mais íntimo do nosso ser. É o encontro do homem com Deus. Se Deus é o bem supremo do homem, viver bem não pode consistir em outra coisa que em amá-lo com toda a nossa mente e a nossa alma. Assim nos dizia Santo Agostinho. Amar a Deus plenamente. Eles reconheceram Jesus no ato da partilha, no ato da fraternidade. Um Cristo que se apresentou com eles no transcorrer da vida de um homem que foi fraterno, caridoso, bondoso, misericordioso. Os atos plenos que se realizavam através da vista deles é que fez com que plenamente eles acreditassem que Jesus havia ressuscitado dos mortos. No caminhar da nossa vida, nós vemos as maravilhas que Deus vai realizando em cada um de nós, na nossa vida, no nosso caminhar. Nós vamos vendo as maravilhas que Deus vai realizando na vida dos nossos irmãos e também vamos ouvindo a palavra de Deus.
O crer em Deus nos leva, através da palavra, a compreendermos o que Deus nos transmite. É deixar com que o nosso coração possa arder por essa palavra de Deus. É deixar com que a voz de Deus possa invadir todo o nosso ser. Por outro lado, também nos atos que se realizam, nós vemos a ação de Deus, a presença de Deus. É o homem que é levado no seu dia a dia a compartilhar da sua vida em Deus e Deus que compartilha da vida com o homem. De Deus que caminha com o homem, fortifica o homem no seu dia a dia. Mas é necessário que nos abramos, que rompamos muitas vezes o conceito da ideologia humana, do nosso olhar humano sobre as coisas, para que nós possamos compreender Deus, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. É sairmos de nós mesmos, é sairmos das barreiras que muitas vezes nós colocamos, é sairmos muitas vezes daquilo que é intransponível para cada um de nós, onde a nossa concepção já moldada nos impede de nos encontrar efetivamente com aquilo que Deus vai mostrando para cada um de nós no nosso dia a dia. É libertar-se do seu próprio ser, para encontrar-se com a essência de Deus que existe dentro de cada um de nós. Que nós possamos, a nossa experiência com Deus, o nosso dia a dia, rompermos a nossa surdez, rompermos as nossas dificuldades e abrirmos o nosso coração para o nosso encontro com Deus, que fala a cada um de nós, mas também nos mostra, através dos atos, o quanto Ele é presente na vida de cada um de nós. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.